E se suas escolhas não fossem ditadas pelo medo, pela opinião alheia ou pelas paixões que nos arrastam sem direção? Imagine ser guiado apenas pela razão, vivendo com força e propósito, enquanto o mundo à sua volta parece preso em correntes invisíveis. Spinoza descreveu esse estado como liberdade verdadeira, não aquela que obedece ao acaso, mas que surge do entendimento profundo da vida. E mais, ele nos deixou um mapa. Nesse vídeo, vamos explorar as 5 virtudes do homem livre. Virtudes que não apenas nos libertam, mas nos fortalecem em uma jornada de crescimento contínuo. Por que o homem livre não teme a morte? Como ele equilibra coragem e prudência? E por que só ele pode sentir gratidão de verdade? Spinoza não falou apenas de ideias, ele ofereceu práticas para transformar nossas vidas. Quer saber quais são? Então fique até o final, porque este pode ser o passo que faltava para você viver com verdadeira liberdade. Pense o seguinte: você está dirigindo por uma estrada cheia de buracos. Se você apenas segue o fluxo do trânsito, sem pensar no caminho ou nos perigos, está à mercê do azar, pode furar um pneu ou até causar um acidente. Agora, se você dirige com atenção, analisando o trajeto, desviando dos buracos e escolhendo a melhor rota, o destino está nas suas mãos. Assim é a diferença entre viver sob o domínio das paixões e viver com a razão, como nos ensinou Spinoza. Segundo o filósofo, existem 2 tipos de pessoas: as que vivem como servos, controladas pelos sentimentos momentâneos, e as que vivem como homens livres, guiados pela razão. O servo reage sem refletir, compra o que não precisa, briga por impulsos e toma decisões baseadas na opinião dos outros. Já o homem livre age com consciência. Ele sabe o que é essencial e age em busca do que realmente importa. Para Spinoza, o conatus seria o esforço que todo ser faz para existir e se preservar. Mas, para o homem, esse esforço não é só sobreviver. A gente quer mais. Queremos viver bem, crescer, ser felizes. Pense no empresário que não se contenta em apenas manter sua empresa aberta. Ele quer expandir, gerar empregos, melhorar sua comunidade. Esse é o conatus em ação. Não é estagnação, mas aceleração. É a vontade de crescer, de ser melhor hoje do que ontem. Mas como fazer isso? Spinoza nos dá a resposta: pelo conhecimento. Não aquele conhecimento chato e teórico que parece inútil, mas um saber que ajuda a viver. É o aprendizado que faz um pai entender como educar melhor os filhos, que permite a uma dona de casa organizar o orçamento e garantir uma vida mais tranquila, que dá ao trabalhador a habilidade de enfrentar desafios no emprego. Saber é poder e liberdade. Muitas vezes, achamos que razão e emoção estão em conflito. Siga o coração ou escute a cabeça. Spinoza mostra que essa divisão é falsa. Razão e emoção são partes de um todo. Quando você entende isso, pode usar os 2 para guiar sua vida. Por exemplo, pense no impulso de comprar algo caro que você não precisa. A emoção grita: compre agora, vai te fazer feliz. A razão diz: pense nas contas, no futuro. Mas, ao invés de brigar, elas podem trabalhar juntas. Você pode usar a razão para refletir: o que eu realmente desejo com essa compra? É o objeto ou algo mais profundo, como felicidade ou status? Esse questionamento pode levar você a tomar decisões mais sábias, alinhando emoção e lógica. A verdadeira liberdade não é fazer o que dá vontade, mas viver segundo o que realmente importa. Spinoza dizia que a liberdade é uma luta contra a fortuna, as paixões descontroladas e os maus encontros. É como lutar contra a correnteza de um rio. Não é fácil, mas o esforço vale a pena. Na prática, isso significa tomar o controle da sua vida. Evitar distrações que roubam seu tempo, como redes sociais e discussões improdutivas. Escolher as amizades e os ambientes que fortalecem sua mente e seu espírito. E, acima de tudo, aprender a dizer não para o que não serve ao seu propósito. O homem livre é aquele que entende isso e age com sabedoria. Ele não se deixa levar pelo acaso ou pelas opiniões alheias. Ele é como um motorista que, mesmo numa estrada cheia de buracos, sabe onde quer chegar e dirige com firmeza. E você, está dirigindo sua vida ou sendo levado pela correnteza? A escolha é sua. Outra questão é: como o medo da morte influencia nossas vidas? Pode parecer um assunto pesado, mas Spinoza, Epicuro e tantos outros grandes pensadores nos mostram que o segredo não é evitar pensar na morte, mas sim se encher de vida a ponto de ela perder sua força sobre nós. Spinoza disse algo poderoso: o homem livre pensa menos na morte do que na vida. E é aí que está o segredo. Não se trata de ignorar a morte, mas de viver de forma tão plena que o medo dela se torna irrelevante. Quantas decisões tomamos baseados no medo de perder algo? Talvez você evite uma viagem por medo de avião, hesite em mudar de carreira por medo de fracassar ou deixe de investir em um sonho porque, e se der errado? É assim que o medo da morte, ou da perda, que é a sua sombra, nos prende. Mas pense nisso. O que acontece quando deixamos o medo decidir por nós? Ficamos estagnados, como um carro parado em uma garagem por medo de arranhar a pintura. A vida não é feita para ficar parada. E é aí que entra a sabedoria. Epicuro, outro grande pensador, dizia que não devemos temer a morte porque ela só acontece quando já não estamos presentes. Ou seja, o problema não é a morte em si, mas o tempo que gastamos pensando nela em vez de viver. Imagine um artesão que, enquanto faz sua obra,
se preocupa o tempo todo com o momento em que ela será vendida. Ele deixa de apreciar o trabalho, de se envolver com a criação. Viver pensando na morte é como isso, você perde a melhor parte. O sábio é aquele que, ao invés de se preocupar com o fim, se ocupa em criar bons encontros. Ele se cerca de pessoas e experiências que enriquecem sua vida. É como uma pessoa que escolhe bem as sementes que planta, sabendo que isso garantirá uma boa colheita. A morte, quando chega, é só o fechamento de um ciclo bem vivido. Pense no pai de família que passa tanto tempo trabalhando e se preocupando com as contas que esquece de aproveitar os momentos simples com os filhos. Ou na pessoa que tem um hobby, mas nunca tira um tempo para se dedicar a ele porque está sempre ocupada, se preparando para o futuro. Agora, veja o oposto. Aquele avô que, mesmo com pouco dinheiro, conta histórias incríveis para os netos, ou o trabalhador que aproveita os fins de semana para pescar, pintar ou cuidar do jardim. Essas pessoas não estão esperando a vida acabar para começar a vivê-la. Elas já entenderam que viver bem é estar presente, aqui e agora. Spinoza diz que o homem sábio está tão preenchido pela vida que, quando a morte chega, é como se nada tivesse acontecido. Isso porque a vida dele foi tão significativa que não precisa de mais nada. Ele encontrou na virtude e na felicidade o que muitos passam a vida inteira procurando. Esse preenchimento vem da ação. Não é só desejar o que faz bem, mas agir para alcançá-lo. É cultivar boas amizades, cuidar da saúde, se desenvolver como pessoa e, acima de tudo, aproveitar o presente. A liberdade não é a ausência de regras, mas a capacidade de viver segundo aquilo que importa de verdade. E isso começa quando paramos de deixar o medo da morte nos governar. Como Spinoza e Epicuro nos ensinaram, quem está cheio de vida não tem espaço para esse medo. A questão que fica é, o que você está fazendo hoje para viver bem? Se a morte chegasse amanhã, você sentiria que viveu tudo o que podia? Se não, talvez seja a hora de ajustar o foco. Porque viver bem não é só o antídoto contra o medo da morte, é o maior privilégio que temos. Um homem deve manter em si a virtude da coragem, saber quando avançar e quando recuar. Você já parou para pensar no que significa ter coragem? Muitos associam coragem a enfrentar qualquer perigo de peito aberto, como nos filmes de ação, onde o herói desafia tudo sem hesitar. Mas, na vida real, a verdadeira coragem é muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderosa. Como Spinoza nos ensina, o homem livre age com prudência, e sua coragem não é um espetáculo para os outros, mas uma virtude útil para si mesmo. Coragem não é imprudência. Imagine que você está dirigindo em uma estrada perigosa. Um motorista impaciente tenta te ultrapassar em uma curva sem visibilidade. O que é mais corajoso? Acelerar para disputar espaço ou reduzir a velocidade e deixar ele passar? Muitos confundem coragem com teimosia ou orgulho, mas o homem livre, aquele que age com sabedoria, sabe que não há glória em correr riscos desnecessários. A coragem, nesse caso, está em evitar um acidente e preservar sua vida e a dos outros. Esse é o equilíbrio entre coragem e prudência. Não é sobre fugir ou avançar a qualquer custo, mas sobre agir com firmeza no momento certo. Spinoza nos mostra que, às vezes, a decisão de recuar exige tanta virtude quanto a de enfrentar um perigo. Pense no soldado que, ao invés de avançar em um ataque suicida, organiza uma retirada estratégica para salvar sua equipe. Ele não está fugindo por medo, mas porque entende que sua missão é maior do que aquele momento. Agora, traga isso para o cotidiano. Quantas vezes nos deparamos com situações em que insistir seria um erro? Talvez seja um relacionamento que já não faz sentido, um trabalho que destrói sua saúde ou uma discussão que só alimenta ressentimentos. Coragem, nesses casos, é saber quando dizer basta e tomar a decisão de mudar o rumo. Coragem não é só sobre enfrentar perigos físicos, mas também sobre encarar os desafios internos. É o pai que, mesmo cansado após um dia de trabalho, dedica tempo aos filhos, mostrando a eles que são sua prioridade. É a mãe que deixa de lado o medo do julgamento alheio para começar um novo curso e melhorar sua vida. Também é o cidadão que, em meio às dificuldades do dia a dia, encontra forças para cuidar de sua família, respeitar seus valores e fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. O homem livre, como Spinoza descreve, age com base no conhecimento e na razão. Ele entende que não pode controlar tudo e, por isso, enfrenta o que pode e aceita o que está além de seu alcance. Isso não é resignação, mas sabedoria. No fundo, a coragem é sobreviver com propósito. É saber que cada decisão, enfrentar, recuar ou esperar, é guiada por um senso claro de o que é melhor para você e para os que dependem de você. O homem livre, aquele que vive segundo a virtude, não se deixa levar por impulsos ou pela busca de aprovação alheia. Ele age com firmeza porque conhece as causas e os efeitos de suas escolhas. É um estilo de vida, uma prática constante de fazer o que é certo, mesmo que não seja fácil. Gratidão é a outra virtude do homem livre. E não é apenas dizer o obrigado no automático. É um estado de espírito, um jeito de enxergar o mundo e as relações que construímos. Spinoza nos ensina que só os homens livres podem ser verdadeiramente gratos. Por quê? Porque eles não estão presos às paixões tristes como inveja, ciúme e ressentimento. Eles vivem em harmonia consigo mesmos e com os outros, compreendendo o valor real dos encontros que a vida proporciona. Agora, pense comigo,
Quantas vezes você já sentiu que um obrigado não era suficiente para expressar o que aquela ajuda, aquele gesto, ou mesmo aquela presença significaram para você? A gratidão verdadeira não é sobre palavras, mas sobre um modo de viver. Você ajuda um amigo em um momento difícil, emprestando dinheiro ou oferecendo apoio emocional. Depois de um tempo, ele volta para agradecer, mas você percebe que ele está mais preocupado em devolver o favor do que em reconhecer o que realmente aconteceu entre vocês. Isso não é gratidão, é troca de favores. O homem livre, como Spinoza descreve, não age assim. Ele não mede suas ações esperando algo em troca. Ele entende que a gratidão não é um contrato, mas uma escolha. E por isso, suas relações são mais profundas, mais autênticas, livres de interesses mesquinhos. Inveja, ciúme, ressentimento. Esses sentimentos corroem nossa capacidade de ser gratos. Pense na última vez que você sentiu inveja de alguém. É difícil reconhecer o valor do que você tem enquanto está ocupado desejando o que pertence ao outro. É como tentar preencher um balde furado. Nunca é suficiente. A gratidão, por outro lado, é um antídoto para essas paixões. Quando você é grato, o foco muda do que falta para o que já está presente na sua vida. Não significa se conformar ou não buscar mais, mas saber apreciar o que você já tem enquanto trabalha pelo que quer. Agora, vamos trazer isso para situações do dia a dia. Você já agradeceu ao pedreiro que trabalha sob o sol escaldante para construir sua casa? Ou ao professor que dedica horas para ensinar seus filhos, muitas vezes recebendo menos do que merece? E aquele vizinho que sempre te dá bom dia com um sorriso sincero? O homem livre, segundo Spinoza, entende que cada encontro, cada gesto, é parte de uma cadeia maior de causas e efeitos. Ele não vê esses momentos como pequenos ou insignificantes. Ele vê a interconexão de tudo e, por isso, vive em gratidão. Vivemos em uma época em que muitos confundem gratidão com submissão. Se eu agradecer demais, vão pensar que sou fraco. Essa mentalidade só afasta você da verdadeira liberdade. A gratidão não diminui ninguém. Pelo contrário, engrandece. É preciso força para reconhecer o valor nos outros e para demonstrar isso com sinceridade. Um exemplo: pense em um líder forte, mas humilde. Ele não hesita em reconhecer o esforço de sua equipe, em agradecer pelo trabalho duro. Esse líder inspira respeito, não porque é autoritário, mas porque sabe que ninguém chega longe sozinho. O homem livre retribui com generosidade. E o que fazer quando você encontra pessoas que vivem no ódio ou no desprezo? Spinoza nos dá uma resposta clara: retribua com amor e generosidade. Isso pode parecer difícil, até impossível, mas pense assim: você prefere carregar o peso do rancor ou a leveza de quem segue em frente? Retribuir o ódio com amor não é sobre ser condescendente, mas sobre não se deixar envenenar por sentimentos negativos. É sobre proteger sua paz e sua liberdade. Afinal, como diz Spinoza, o ódio é um afeto triste, e o homem livre evita tudo que o entristece. No final das contas, a gratidão é uma escolha que transforma. Não é sobre grandes gestos, mas sobre uma mudança de perspectiva. É agradecer não só pelo que recebemos, mas pelo simples fato de estarmos aqui, vivendo e aprendendo. Então, da próxima vez que sentir vontade de reclamar ou se deixar levar pelas paixões tristes, pergunte-se: o que há para agradecer hoje? Porque a gratidão é o caminho para a verdadeira liberdade. A próxima virtude é a boa-fé. Ela é uma virtude que exige força, mas não no sentido bruto. Não é força física, nem imposição pela violência. É uma força que vem da razão, da clareza de saber quem você é e como deseja se posicionar no mundo. Spinoza dizia que o homem livre jamais age com dolo, e essa liberdade, ao contrário do que muitos pensam, não é fazer o que quiser a qualquer custo, mas agir com integridade, movido pela razão e não pelas paixões que desordenam a vida. Pense em uma situação do dia a dia. Um colega de trabalho comete um erro que afeta o desempenho da equipe. A reação mais fácil seria expor esse erro para se destacar como certinho, jogando o outro na fogueira. No entanto, o homem livre age diferente. Ele entende que o coletivo importa mais que o ego. Em vez de acusar, ele procura ajudar, não para parecer superior, mas porque sabe que bons encontros são mais produtivos que maus encontros. A boa-fé é exatamente isso: construir pontes em vez de erguer muros. Essa visão pode parecer utópica para quem vive no mundo de desconfiança e competição, mas ela é profundamente prática. Imagine um comerciante que, mesmo diante de uma crise econômica, decide não enganar seus clientes com produtos de baixa qualidade. Ele poderia lucrar mais no curto prazo, mas escolhe a boa-fé porque sabe que relações baseadas na confiança geram frutos no longo prazo. Quem age assim entende que não há virtude na malícia. A verdadeira força está na coerência, na construção de um nome que inspire respeito e admiração, não pelo medo, mas pelo exemplo. Nietzsche disse que a virtude é dadivosa. Ela não se fecha em si mesma, espalha o bem. Quando você age com boa-fé, está ensinando, muitas vezes sem palavras, que é possível resolver conflitos sem recorrer ao ódio ou ao desprezo. É como uma árvore frutífera: ela dá sombra e alimento a quem passa, sem perguntar se a pessoa é digna disso ou não. O homem livre, guiado pela razão, sabe que não se diminui ao agir assim. Pelo contrário, ele cresce. Na prática, a boa-fé também é um exercício de paciência e autocontrole. Quando alguém tenta te provocar,
espalhando fofocas ou criando situações para te desestabilizar, é tentador reagir com raiva. Mas a boa-fé nos mostra outro caminho. Não significa ser ingênuo ou aceitar tudo passivamente, mas responder com inteligência, sem perder a calma. Afinal, como Spinoza aponta, o ódio é um afeto triste, e o homem livre não tem tempo a perder com o que entristece. Ser de boa-fé é uma escolha diária. É optar por não usar atalhos que prejudicam outros, mesmo quando ninguém está olhando. É agir com justiça, mesmo quando isso exige sacrifício. É reconhecer que sua força não está em derrubar o próximo, mas em elevar aqueles ao seu redor. E isso, no fim das contas, é o que torna o homem verdadeiramente livre. Spinoza também fala que viver em sociedade é, ao mesmo tempo, um desafio e um privilégio. O homem conduzido pela razão encontra mais liberdade dentro de um grupo, obedecendo às leis comuns, do que na solidão, onde está sujeito apenas a si mesmo. À primeira vista, isso parece contraintuitivo. Muitos dizem que a liberdade só existe quando estamos livres de qualquer regra ou amarra, mas a realidade é outra. É na convivência que descobrimos o verdadeiro potencial da nossa liberdade. Pense em algo simples, como dirigir. Sozinho em uma estrada deserta, sem placas, sem regras, você tem a impressão de ser completamente livre. Mas e quando surge um cruzamento? Ou quando o caminho não está claro? Sem coordenação, sem entendimento mútuo, o que era liberdade vira caos. No trânsito das nossas vidas, as leis comuns são as placas, os sinais que nos ajudam a avançar com segurança, evitando colisões desnecessárias. Ele sabia que o ser humano, sozinho, é frágil, mas em grupo, torna-se poderoso. É a união que nos permite superar adversidades, criar soluções e prosperar. Observe uma comunidade rural. Por exemplo, um agricultor sozinho pode cultivar o suficiente para si, mas quando vários se unem, eles constroem estradas, irrigam os campos e compartilham conhecimentos. Juntos, transformam a terra bruta em fartura. Não há submissão nisso, há inteligência. A liberdade de um não diminui a do outro. Ao contrário, fortalece. Ainda assim, a ideia de sociedade não se resume ao trabalho ou à sobrevivência. Ela também envolve prazer e alegria. Spinoza nos lembra que o sábio encontra prazer moderado nas refeições, nas músicas, nos esportes e até no teatro. Esses momentos são preciosos porque não nos isolam. Eles nos conectam. Um jantar com amigos não é apenas comida sobre a mesa, é troca de ideias, risadas, vínculos que nos fazem sentir vivos. Da mesma forma, assistir a um jogo ou ouvir uma boa música nos lembra que fazemos parte de algo maior. São experiências que, longe de nos limitar, expandem nossa humanidade. É fácil cair na tentação de acreditar que a solidão é a solução para os problemas da convivência. Afinal, viver em sociedade exige paciência, negociação e, às vezes, concessões. Mas a solidão, embora pareça libertadora, é enganosa. Sem o olhar do outro, sem o desafio de compartilhar, a vida perde cor. Como construir algo significativo se estamos sempre ilhados? Como celebrar conquistas se não há quem compartilhe delas conosco? A liberdade na solidão é como um fogo apagado. Existe, mas não aquece. O sábio sabe disso e escolhe viver em concórdia, encontrando no outro não uma ameaça, mas uma oportunidade de crescer, aprender e prosperar. Afinal, quando a liberdade do outro aumenta, a nossa também floresce. As virtudes de coragem, gratidão, boa-fé, sociedade e liberdade nos revelam que o homem verdadeiramente sábio é aquele que vive em harmonia consigo mesmo e com os outros, guiado pela razão e pela busca do bem comum. Não se trata de uma perfeição inalcançável, mas de um caminho prático, onde cada escolha fortalece sua essência e amplia sua potência de existir. Esse homem não teme, mas age. Não se prende ao rancor, mas agradece. Não engana, mas vive de boa-fé. Não se isola, mas encontra força na união. Ele entende que a vida, em sua plenitude, é um ato de construção mútua, onde o maior triunfo é ser livre para ser virtuoso, e assim, deixar um rastro de sentido e transformação ao seu redor.